Bom, pessoal, eu saí da live, entrei de novo, esperando o Fábio contactar aí, porque eu acho que ele deve ter perdido a conexão. Nós vamos falar sobre investimento aqui em Orlando, na área de aluguel de temporada. Uma das coisas que eu faço é indicar ao cliente a companhia, o property management, quem vai gerenciar o imóvel. Então, nós temos hoje aqui esse esclarecimento de quem é especialista no Airbnb. O Fábio vai falar. Não atua ainda aqui, mas nós temos os nossos gerenciamentos aqui, então nós queremos ouvir pontos importantes relacionados à forma de fazer o Airbnb. Fábio, eu acho que você caiu, né? Ou então Isso. congelou aí. Agora eu tô aqui. Tá me ouvindo Tô te bem? ouvindo, tô te Tranquilo? ouvindo. A bola tá com você em relação a você simplesmente se apresentar e falar quem você é e como é seu trabalho rapidão, porque aí nós vamos seguir as nossas dúvidas da galera que foi mandando as dúvidas pra gente aí. Tranquilo, beleza. Então, acho que como você falou, eu trabalho com o Airbnb, só com Airbnb. O modelo de gestão que a gente tem hoje, já estou há 7 anos nesse negócio. Acredito demais na plataforma do Airbnb. Eu me especializei nisso através de indicadores, de números, uma série de coisas que a gente criou um método para ter bastante sucesso dentro do Airbnb. E tenho 25 anúncios dentro do Airbnb espalhados em todo o Brasil. Tenho equipes locais também que me ajudam e que trabalham comigo. E a gente tem um caminho estruturado para fazer com que o imóvel obtenha resultado. Então, nosso trabalho não é simplesmente criar um anúncio e colocar ele no ar, né? A gente tem um trabalho muito focado em resultado. Então, de fato, para que o proprietário tenha o resultado que se espera ali dentro. Então, é um trabalho muito direcionado e ele é focado em fazer e medir as coisas. Então, não é simplesmente ir mudando uma foto por mudar, ou mudar algum título. A gente tem uma experiência que existem coisas que funcionam, outras que não, e é assim que a gente faz a gestão, de uma forma bem estruturada e organizada, para ter resultado real, lucro real. Né? Não é nem percentual, é lucro real, de acordo com aquilo que o proprietário espera. Certo. Uma das perguntas é como que a gente pode, como que o teu cliente, o proprietário pode evoluir de forma organizada, ano após ano no processo de alocação, para ele ir pouco a pouco tendo os lucros crescentes que todo proprietário espera. O trabalho, ele, assim como qualquer empresa, né, a gente nunca promete uma coisa que a gente não pode cumprir. Então a gente nunca promete o resultado, a gente promete um esforço direcionado ao resultado. Né? E a gente sabe que isso não acontece do dia para a noite. Não existe um pó mágico que você vai jogar e o negócio vai agora disparar de alugar. Não vai acontecer do dia para a noite. Então, existe um trabalho, né, que depois de implementar, depois de um mês, você sobe um pouquinho, depois de 2 meses, porque você depende do algoritmo do Airbnb. Certo. Então, é um trabalho estruturado. É claro que depois de 3 meses você já vê o resultado, depois de 6 meses você vê o resultado sempre crescente, e com o tempo aquele anúncio ele vai ganhando uma autoridade, porque o próprio algoritmo percebe, o algoritmo do Airbnb percebe que você aluga com frequência, que você não cancela, que você não trata mal o hóspede, que o hóspede só te dá avaliação nota 5 e que você é um super host, e aos poucos o algoritmo vai te dando cada vez mais oportunidade de estar na primeira página. Então você vai construindo um caminho sólido de crescimento. Certo. Então, depois de 6 meses, depois de um ano, você vai tendo cada vez mais facilidade, né, de tornar aquele imóvel um campeão de vendas dentro do Airbnb. Então, eu vejo que você se especializou no Airbnb, sabe muito sobre isso. Por que somente o Airbnb? Isso não vai restringir os aluguéis? Então, eu já usei, né, no começo do meu trabalho, os primeiros 2 anos, Uhum. outros aplicativos que a gente tem aqui, Booking, tem o Booking muito forte, né, tem Temporada Livre, outros vários, a próprio site, eu tinha um site também onde eu anunciava direto nele, Instagram, só Uhum. que a gente decidiu, pelo Airbnb, e focar e concentrar no Airbnb, porque o Airbnb ele é um parceiro que ajuda demais. Né? Não que a gente faça tudo que o Airbnb quer, porque às vezes tem coisas que a gente faz diferente. Mas a gente só usa o Sei. Airbnb porque ele tem um seguro muito forte. O seguro do Airbnb é de US$ 1 milhão. Né? Então, se a pessoa vai lá e faz uma bagunça, a gente, não é que acontece, mas pode acontecer. Leva a televisão embora, rouba, Pode quebra, acontecer. pode acontecer. E aí o Airbnb te garante isso, né? Então,
já aconteceu em imóveis meus, então eles não têm discussão, eles te pagam e depois eles vão atrás do hóspede, né? Então existe uma segurança muito grande para que você consiga alugar por lá, e isso é um lado da história. O outro lado é que qualquer anúncio que a gente alugava antes em outras plataformas, a gente consegue alugar ele totalmente dentro do Airbnb, usando somente essa plataforma. Então é por isso que a gente está cada vez mais direcionado ao Airbnb mesmo. Certo. Então esclarecendo para o pessoal que a gente não falou no início, você não é um administrador do imóvel. No nosso caso aqui, com os imóveis que possivelmente você terá aqui, você não administra o imóvel, você vai trabalhar em conjunto com o administrador, é isso? Exatamente. É o que eu faço aqui também no Brasil, né? Por exemplo, em Salvador, onde eu tenho um imóvel que eu administro, faço a gestão dentro do aplicativo. Localmente, eu tenho uma equipe que me ajuda com limpeza, com manutenção, com organização, com todo o processo para que aquilo funcione bem, né? Então, a gente faz a nossa parte dentro do aplicativo para que o anúncio suba, para que ele vença o algoritmo, precificação, tudo isso. E localmente a gente tem no Rio de Janeiro, em Copacabana, a gente tem as equipes locais que nos ajudam nesse processo administrando localmente lá. Legal. E quais são as principais dicas que você daria para manter bem um calendário no Airbnb? A gente entende que o calendário é a coisa mais importante que a gente tem. Certo. Porque quando você cuida bem do teu calendário, você tem oportunidades de ganhos maiores, né? Para o Airbnb, é claro, como plataforma, para ele é interessante que as pessoas abram um calendário 12 meses, né, ou 24 meses. Porque, por exemplo, se a gente está em fevereiro aqui, se alguém alugar hoje uma casa que a gente administre, faça gestão para o Réveillon de 2024. Imagina que eu tivesse agenda aberta 12 meses. Então ela estaria aberta até fevereiro de 25. Poderia alguém entrar agora na agenda e alugar para o Réveillon. Para o Airbnb isso é muito bom, porque o Airbnb, quando ele faz esse processo, o dinheiro sai da conta. Imagina que foi, sei lá, $3.000, $5.000, $10.000. Esse dinheiro sai do cartão de crédito de quem alugou e vai para a conta do Airbnb, já compõe o resultado financeiro do Airbnb hoje, em fevereiro de 24. Porque o dinheiro realmente vai para o Airbnb, né? E o Airbnb vai pagar para o proprietário, para nós, no dia do Réveillon, né? Quando o hóspede, de fato, entrar. Então, para ele é bom esse movimento, porque quanto mais agenda aberta, melhor para ele, porque ele pode vender mais, é um produto que ele vende, e é um dinheiro que ele antecipa, né? E ele só vai te pagar depois. Só que para quem é proprietário, isso é ruim. A gente não trabalha dessa forma, porque existe políticas de cancelamento. Então, imagina que você pode ficar com esse imóvel locado até novembro. Aí, em novembro, o cara vai lá e cancela, e você tem que se virar. E você não sabe se o preço é esse mesmo ainda até lá. Então, a gente sempre orienta, e o que a gente faz, inclusive, na administração, é não ter mais do que 60 dias de agenda aberta. Então, dentro de 60 dias, a gente resolve o processo e cuida dessa agenda como um ouro mesmo. Para nós é fundamental cuidar dela dia a dia. Então, é isso que a gente faz. Então, mas aí a minha pergunta é, por exemplo, se eu quero programar algo para maio, então o imóvel que você está gerenciando não vai aparecer com a agenda aberta em maio. A não ser quando tem algum evento específico na cidade, por exemplo, alguma coisa que exija que a gente abra a agenda antecipadamente. Por exemplo, a gente tem uma casa aqui que a gente administra que é num local de inverno aqui, que é montanha, serra, né? E esse processo lá acontece de maio a julho, né? E a gente já sabe que as pessoas ali estão buscando locação a partir de março. Então, nesse imóvel especificamente, a gente vai abrir de março até julho. Não vai abrir mais do que isso, mas como essa temporada é lá, a gente vai abrir de 3 a 4 meses antes. Não muito mais do que isso também. O Airbnb mantém o Superhost, né? E você acha que isso é super relevante? E quais são os critérios, né, para eu ser Superhost? É relevante ser Superhost? Sim, então, como a gente estava falando no começo da live, a gente quer que o anúncio entre no Airbnb, que ele cresça e que ele tenha autoridade, porque é isso que vai fazer com que eu possa, muitas vezes, que é o que a gente acontece aqui com anúncios nossos, né? A gente, na mesma cidade, no mesmo bairro, a gente tem precificação 30% acima do meu concorrente. E vende reservas 30% acima. Por quê?
Porque o anúncio ganha uma força muito grande pelas locações e por a gente ser superhost há muito tempo. E o superhost significa que o Airbnb confia. Quando ele confia, ele coloca o teu imóvel na frente. Então, às vezes, você consegue alugar um imóvel que nem é tão bom quanto o outro, né? E você consegue alugar por preços maiores, porque ele te coloca na frente. Então, a questão do superhost é muito relevante, porque isso gera autoridade e gera a classificação, né? O Airbnb só mostra 18 anúncios na primeira página. Então, o Certo. fato de você estar na primeira página te dá a chance de alugar. Porque às vezes você tem um outro imóvel, uma pessoa que não conhece tanto de calendário, de precificação, de ser superhost, às vezes ele tem um imóvel muito bom, melhor até do que o meu. Só que ele está na página 12, na página 13, o hóspede não vai chegar lá. Não tem como ele chegar. E aí o meu está na primeira página, está na cara para a pessoa Sim, alugar, e é sim. isso que É acontece. verdade. Eu, por exemplo, eu não vou na segunda página. Eu Sim, olho as casas que já mandou ali, manda é, lá 10. Eu vou olhar uma delas, vou olhar reviews e vou escolher. Eu faço isso. Eu sim, olho reviews sim, bastante. é, Eu primeiro vou por aquilo que eu gosto no looking da casa, se ela é minimalista, se ela é leve na decoração. É porque esse é meu gosto. Aí depois, quando eu escolho, eu vou realmente olhar o review. E se tem os critérios realmente que eu coloquei lá, distância da onde eu quero, aquelas descrições que são importantes, né? sim, Outra coisa é sim, que no sim. Airbnb nós não podemos fazer anúncios pagos, aqueles anúncios extras que a gente faz em Facebook, na Meta, não tem como. Então, É. quais seriam as alternativas que o cliente tem? Existe uma forma para aumentar os lucros de forma constante nas É, reservas? então, como não tem essa questão de poder anunciar, estar entre os primeiros e tal, a gente tem o trabalho de mostrar para o algoritmo que a gente está na frente, né? Então, as duas coisas que a gente faz é trabalhar muito bem o calendário e a precificação, né? Então, se a gente não entender direito de precificação e de concorrência, a gente não consegue aparecer na primeira página, porque o jeito de aparecer é você, claro, como eu falei, ser superhost, ter autoridade e tal, só que se você errar o preço, você errou tudo, né? Então, eu ao longo do caminho encontrei proprietários que eu nem trabalho mais com eles, porque os meus contratos são sem fidelidade, para os dois lados, né? Tanto para o proprietário falar, não quero mais, tudo bem, né? Então, a gente só trabalha, a gente se garante pelo trabalho que a gente faz. E para mim também. Então teve proprietários que ao longo do caminho falavam assim, ah, não, mas eu só alugo se for pelo menos por este preço. Por menos do que esse preço eu não alugo, porque eu não aceito. Porque aí a pessoa quer precificar a partir do que ela É, acha. E isso no Airbnb não funciona. Se você precificar pelo que você acha, você vai para a 10ª página do Airbnb e aí você pode ter o melhor imóvel do mundo, porque não aluga, né? A pessoa não vai te ver. Então você tem que acertar o preço. Então, não ter anúncio pago é uma forma de deixar a competição igual, né? Então, se está igual, quem vai aparecer na frente é quem tem mais autoridade construída certo. e quem sabe precificar de acordo com o mercado. Aí, só para você entender, tem um erro grave que é cometido muitas vezes, que é o proprietário falar assim, olha, eu não vou alugar o meu imóvel por um preço, vamos supor aí que seja, sei lá, US$ 50. Vamos colocar um preço baixo, né? Sim. Ah, eu não quero alugar por US$ 50 a diária, porque se eu alugar por US$ 50, eu vou trazer um público que eu não quero, né? Certo. Um público ruim. Aí ele vai e fala assim, eu vou alugar por US$ 500 a diária, ou sei lá, US$ 300 a diária. E aí a gente fala assim, olha, você tem que alugar por 100, porque o mercado está US$ 100 a diária. Aí mesmo assim ele não aceita, fala, não, eu vou alugar por 200, 180 e tal. O que acontece? Quando ele aluga por um preço acima do que ele deveria, mesmo que ele alugue, ele pode estar atraindo ali um público errado. Por quê? A pessoa que vai no imóvel que é 100, US$ 120 a diária, que talvez seja o preço certo para alguns locais, você tem ali, por exemplo, 6 pessoas, você pode ter 2 irmãos vai com a mulher, cada um com um filho, então você tem 2 bolsos para pagar. Né? Certo. Uhum. Agora, se você aumenta demais o preço, você pode atrair um público que são 6 solteiros de 21 anos que vão dividir aquele valor entre eles. Aí você atrai um público que talvez você não queira, porque você está cobrando um valor acima que só 6 bolsos podem pagar. Então acontece muitas vezes que é um erro de quem não entende de Airbnb. Então você tem que cobrar o preço que é certo, o preço que é justo, balizado pela concorrência. Aí não tem como pagar anúncio, mas você consegue anunciar do jeito certo e vender para o público certo. Muito bom. Uma das coisas importantes que seria legal você fazer o comentário, que eu presto atenção,
e presta atenção aqui no nosso mercado. Por exemplo, agora há pouco eu estava no Airbnb olhando um apartamento na praia, no Golfo, para alguns dias lá. E o que me chama atenção, assim, eu olho, eu no meu temperamento, eu olho, dou uma virada de olho, falando, meu Deus do céu, é que aparece lá a taxa do Airbnb e aparece um outro termo que eu acredito que é relacionado à limpeza. É um outro termo, não me lembro agora, tá? Então, assim, Aham. casas, apartamentos similares, propriedades similares, que eu alugo a propriedade toda, não é um quarto, mas uma kitnet ou um apartamento pequeno, uma faxina, uma taxa dessa é 120 e no outro é 250. Quer dizer, isso compromete o meu gasto, tá? Então, é uma das coisas que eu avalio também quando eu estou fazendo o meu booking. Como que você determina isso? Como que você faz para determinar esse tipo de custo extra que o teu cliente, o teu guest, né? O hóspede faz? Inclusive, eu estou aqui com um Airbnb aberto aqui, que eu Aham. estava olhando um local, e aí eu acho que eu posso falar para você exatamente o que eu estou querendo dizer. Ah, é cleaning. Aqui tá cleaning fee. Então, esse cleaning Certo. fee eu já peguei na mesma localidade, coisas similares, imóveis similares. Esse, por exemplo, está 75, mas já peguei similar a esse, na mesma localidade, porque aparece um mapinha lá na praia, 175, 180. Isso compromete no número de bookings que a pessoa pode ter? É ruim? Como que você determina isso? É, o que que acontece? A questão é que cada vez mais os hóspedes, até foi um pedido que os hóspedes fizeram numa pesquisa que o Airbnb fez o ano passado, até eles divulgaram isso no relatório trimestral que eles comunicam à Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e eles falaram que o maior pedido dos hóspedes tem sido que quando eles chegam nos anúncios da primeira página, que eles não querem ver o preço da noite. Eles não querem mais enxergar ali, ó, quanto é que custa uma noite, por exemplo, vou para Orlando com a minha família para ficar 10 dias. Eles não querem que apareça lá 18 anúncios dizendo aqui é $80, aqui é $100 e tal. Porque esse preço não traz junto a informação do resto. Não Certo. traz o cleaning que você falou, não traz as taxas do Airbnb, não traz impostos se houver impostos. E Certo. aí tinha uma jogada sendo feita por alguns proprietários, que era um fato de você cobrar, às vezes, o preço da diária mais barato, né? E aí você colocava o preço de cleaning muito mais elevado, porque aí você recompensava, só que você fazia o cara clicar no teu anúncio. Porque ele clicava no anúncio e olhava, bom, esse preço aqui está competitivo, né? Porque está baixo, só que aí ele cobrava um preço muito mais alto depois. Então o Airbnb, até para coibir um pouco isso, quando você faz a busca, no lado direito tem um mapa, né? É. E acima desse mapa, ele tem um botãozinho que você pode selecionar para a direita e ele mostra lá valores totais sem impostos, né? Que aí quando a maioria dos hóspedes hoje tem usado esse botão. Então quando você usa aquele botão, o Airbnb vai te apresentar os 18 anúncios com preço final, que é o Sim. preço que você vai pagar, independente se aquilo é de preço de noites ou é de ele vai somar tudo, o cleaning, a taxa do Airbnb, etc. Então aí você tem 18 anúncios comparáveis, É. né? Porque o preço ali é só você comparar e você pode clicar a partir dessa decisão. E a gente tem feito um trabalho para que o preço final, com as taxas e com a limpeza, seja competitivo com os nossos concorrentes. Porque independente de alguém cobrar ou não a taxa de limpeza, ou mais alto ou mais baixo, o que importa no final das contas é que o preço final seja competitivo para o período inteiro. Né? Sim. Então a gente olha isso e é claro que tem proprietário que pode assumir, não sei se você entende isso, mas tem proprietário que pode assumir a taxa do hóspede. Então isso na competição, na concorrência, pode virar uma ferramenta de que ele passe acima de você na Então, competição. Então a gente está muito atento a isso que também. seria o Airbnb Service Fee. É esse fee que o proprietário pode absorver? É porque Isso, nesse caso, esse imóvel que eu acabei de escolher, tá a diária, tá o cleaning fee, um era 75, o outro é 80, mas esse tem Airbnb Service Fee, 39. isso, então, que aí o service fee aí do Airbnb
normalmente ele vai cobrar do hóspede algo na faixa de 14%, tá? 14,2%, 14,5% do valor total da hospedagem, né? E aí, quando o anfitrião recebe o valor dele, o anfitrião paga 3%, né? Então, o proprietário paga 3%, que é no modelo convencional. E o Airbnb aplica um ágio, que é esse service fee, de 14,3% mais ou menos. E isso, no final das contas, está no preço final. Existe uma possibilidade do proprietário assumir a taxa do hóspede, né? Então, ele tem que mudar o modelo dele de recebimento para uma taxa que eles chamam de taxa simplificada, onde o hóspede, ao invés de ter um desconto, aliás, o proprietário, ao invés de descontar 3% do recebimento, ele tem um desconto de 15%. E nesse caso, o hóspede não paga nada. Não aparece isso que você viu aí Entendi, de entendi. service fee, não aparece, né? Então, Legal. tem esse cenário que é possível. Alguns proprietários têm Certo. feito isso. Uma das coisas que a minha clientela, por exemplo, não entende muito, você pode falar também, ou eu posso falar, mas é interessante que você fale, é que nós temos administradores aqui, tá? Eu indico para o cliente usar uma empresa de administração. Você é um trabalho paralelo a ela, junto, em conjunto, paralelo porque vai estar junto na mesma estrada para ter bookings na casa, e se a cobrança é cumulativa. Então, como que você pode explicar isso para nós? Porque eu posso explicar também, mas a Tá. administradora está de um lado, a empresa que o Fábio está do outro lado. Como que são os bookings do Fábio, como são os bookings da administração? É, eu não sei se eu entendi. Assim, o que eu posso te falar é que nos bookings que eu. É claro que no modelo que eu trabalho, a liberdade, né, para o próprio proprietário, né, se ele quiser, por exemplo, eu aluguei para um amigo meu, tudo bem. Você, você alugou para o teu amigo, eu não tenho nada a ver com isso, tá tudo bem. Se você precisar da minha ajuda, ok. Se não precisar, segue em frente, você pode seguir, não tem problema nenhum. Eu não tenho vamos dizer assim, ele não tem uma obrigação de que todos os books sejam feitos por mim, né? Existe essa liberdade de ambos os lados, né? Então, o proprietário pode aceitar um booking de um amigo dele, ou que ele tenha feito, não tem problema, né? Então, isso a gente faz aqui também no Brasil dessa forma. E a questão agora da empresa que administra, por exemplo, num processo que eu fiz, o booking, e a empresa lá vai administrar para limpeza, para organização. Nesse caso, o trabalho é conjunto comigo, porque eu tenho uma corresponsabilidade, porque a nota é minha, né? Eu sou super host há 19 trimestres. Eu não posso ter nenhuma chance do cara entrar ali e encontrar um cabelo no ralo de jeito nenhum, né? Ou ele não encontrar o que está combinado, ou ele não encontrar, por exemplo, no anúncio tem 5 cadeiras, a casa tem que ter 5 cadeiras, tem que ter tantas toalhas de banho naquele local. Então, isso não é alternativo, isso é obrigatório, né? Então, ele tem que trabalhar em conjunto comigo nos bookings que eu fizer, porque isso não tem como não estar. Entendi. Na verdade, eu vou explicar esse ponto aqui com o Fábio. O Fábio, ele administra bookings no Airbnb. Ele não é um administrador do imóvel, no aspecto de gerenciamento daquele imóvel. As casas que o Fábio, hoje, os imóveis que ele gerencia, ele tem a equipe de apoio que faz a limpeza, que faz a faxina, que são pagos por ele, e aí esse pessoal são colaboradores para que realmente a casa tenha os maiores reviews possíveis. No nosso caso de Disney, a administradora está aqui local, o Fábio, nos bookings que ele vai fazendo, ele vai pagar a administradora, vai vir um acordo, e a administradora vai administrar a limpeza do imóvel nesse mesmo modelo de conjunto, colocando o guest, o interesse do guest, né, do hóspede, em primeiro lugar. Né? Você cita sempre isso. O hóspede é o centro do business, do negócio, né? No nosso dia a dia aqui, da Disney, é a mesma coisa. Como que você foca isso na prática? Na prática, o guest, o hóspede, ele é o ponto principal. Como que você administra isso na prática? O contato dele, do guest, é comigo, né? Porque a gente cria um manual de hóspede que a gente entrega para ele no ato da reserva.
Então, eu entrego, a gente envia via PDF, a gente chama ele no WhatsApp, porque a gente entende que a comunicação do Airbnb ela é mais difícil, ela não é tão simples de ser feita. E aí a gente normalmente traz essa conversa para o WhatsApp e manda um PDF com 30, 40 slides ou mais, sem nenhuma regra. Ali a gente vai dar o caminho para ele. Ó, os restaurantes são esses, os supermercados são esses, a distância tua até o Walmart é tal, esse é o melhor mercado, esse é o melhor restaurante, esse é o melhor lugar para você ir, é assim que você faz, dá todas as referências sem dar regras. Então a gente coloca, desde esse momento, ele só vai daqui um mês, por exemplo, tem essa reserva agora. A gente já vai dando toda essa informação para ele e colocando ele, de fato, no centro do processo. Então, toda a comunicação, aí quando está chegando perto, a gente dá as regras, ó, o endereço é esse, o Wi-Fi, a chave, o acesso, como é que você liga, se tem banheira, se não tem, como é que faz. Então, toda essa comunicação é com a gente. E aí, claro, se eu tiver uma pessoa local. Normalmente, aqui a gente usa muito self-check-in. A maioria dos hóspedes que a gente tem, eles gostam de privacidade. Então, eles normalmente não querem nenhum tipo de interferência nisso. Né? Então, eles querem, se eles precisarem de uma ajuda, eles vão falar, não funcionou o chuveiro, ou deu um problema aqui, eles vão levantar a mão e falar, Fábio, eu vou pedir para a minha equipe local ir lá e resolver o que tiver que resolver. Né? Caso eles não falem nada, tá tudo bem. Então, o trabalho vai ser feito antes do hóspede chegar e depois, né, quando ele sair, tá tudo certo. Né? Então, a gente trabalha dessa forma aí e aí a gente tem essa equipe local que nos ajuda nesse sentido também. Entendi. A Maria Cecília perguntou quem administra o anúncio do Airbnb. É o Fábio ou a administradora? Na minha resposta, porque o Fábio pode falar sobre isso, a minha resposta é os dois. Porque a administradora, ela vai ter uma conta de Airbnb dela. Ela vai ter. E ela vai administrar a conta. No caso do Fábio, o Fábio administra a conta do Airbnb na qual ele gerencia. Nós estamos falando aqui, a dúvida às vezes fica, é mais de uma conta? É mais de uma conta. A questão que eu estou tendo de ter a parceria com o Fábio é o seguinte, o modelo nosso aqui de Disney é um pouco diferente do Brasil, um pouco diferente. O proprietário do Brasil, ele tem o Fábio, e o Fábio no Brasil funciona como administrador porque ele tem equipe de apoio lá. Aqui, por enquanto, não, porque a gente planeja ter uma equipe aqui que faça isso. Mas também é interessante que o administrador que sabe de todas as licenças, de todas as taxas para o governo, esteja administrando o imóvel, vai colocar os bookings, esse 80-20 ou 75-25 que o administrador mantém lá, 25% ou 20%, quem colocou o booking recebe aquilo. E o Fábio, na lateral junto, está fazendo também o mesmo serviço, mas sem pôr a mão no imóvel. Ele está trabalhando na administração de novos bookings, porque o Airbnb vai ter um calendário só que esse proprietário vai ter acesso. É isso, Fábio? É isso que você explicaria? Sim, é isso aí, é isso aí. Porque, na verdade, aqui também acontece cenários onde eu tenho, né, proprietários que, bom, ele próprio, ele aluga também, né, e ele gosta de ele administrar a casa, né, tem um apego emocional com a casa. Então, ele com a equipe dele querem limpar a casa, administrar, organizar, e ele aluga também em outras plataformas, não só no Airbnb. Então, ele tem uma conta dele, na qual ele quer alugar no Airbnb, ou no Booking, ou em outras plataformas, e quando ele faz isso, ele resolve e ele administra a casa, inclusive. Né? Quando eu alugo pelo Airbnb, eu repasso, ele recebe o dinheiro da administração, porque ele paga a limpeza, ele faz o que ele tem que fazer lá, e eu recebo a minha comissão pelo Airbnb normal, pelo booking que eu fiz ali através do Airbnb. Então, isso acontece, não é comum, aqui é poucos, a maioria dos imóveis que eu tenho aqui, eu administro sozinho, de ponta a ponta, né, com a minha equipe, mas esse cenário de ter um proprietário que quer fazer a administração local e alugar em outras plataformas, também tem aqui no Brasil, eu tenho cenários assim também. Então, é normal. Se ela alugar, está alugado, eu só tenho que receber a informação de que eu não posso alugar naquela data, porque ela já alugou. Então, tudo bem, ela me fala e eu bloqueio a data e eu tento alugar nas datas que são livres. Certo. Nesse caso, não há conflito, porque a plataforma é a mesma.
Quando o proprietário usa outras plataformas ou algo individual que ele cria e joga para você, pode ter até certo conflito que você tem que gerenciar, mas nesse caso aqui não tem. E outra coisa, assim, Uhum. pessoal que está nos ouvindo, o que nós estamos apresentando aqui já existe pessoas que são contratadas pelas administradoras aqui dentro para fazer bookings extras e colocar booking na casa. Só que eles não trabalham para o proprietário, eles trabalham para a administradora. Então, são duas vias que a administradora usa. No caso aqui, eu prefiro trabalhar com um profissional como o Fábio, que está especializado no que ele está fazendo e, em detalhes, ele sabe como atingir os goals principais, os alvos principais que o proprietário tem. Porque, como o Fábio colocou em temas que ele falou aqui, o hóspede é o centro desse processo todo, que é o meu alvo, Fábio. Que o cliente tenha que ter mais bookings da casa para nós mostrarmos nos nossos números que a casa se paga. Porque hoje Sim. mesmo eu estive falando com um cliente e ele disse, minha casa não se pagou. Só que nesse último ano de 2023, eu tenho um cliente que ele teve muitos bookings e foi muito bem sucedido. E ele me mostrou a planilha, porque a casa dele está à venda, ele quer vender o imóvel que já está mais velho e comprar um outro imóvel. Ele me mostrou uma planilha e ele mostrou que a casa já tem muito booking e o alvo para ela, até o final do ano, vai ser o dobro do que ele me mostrou agora. Entendeu? Ele vai administrar financeiramente esse dinheiro com outros imóveis dele lá, mas assim, é impressionante como que uma pessoa não teve êxito. Quer dizer, em alguma coisa, o administrador falhou. Sim. E talvez seja nesses pontos que você estava explicando para que a locação vá tendo lucros crescentes. Sim. Né? Porque é o que você explicou, que é extremamente importante você sendo expert no assunto. A primeira página, o número de casas, de imóveis que vai mostrar ali como que o Fábio trabalha para chegar naquele ponto ali. Então, nós estamos falando, pessoal, de uma pessoa especializada no assunto, que já deve ter dado umas braçadas, muitas, e às vezes nem saído do lugar, por isso que aprendeu, né? A gente aprende com os erros, né? Eu no começo também errei muito e precisava alugar e no começo realmente tinha desafio, né? Eu trabalhava no mercado corporativo ainda, então não tinha muito tempo. Hoje, fazendo o modelo de gestão profissional, que a gente chama de gestão profissional, com base em indicadores, etc., a gente vê que não é trivial, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu sei, porque às vezes ela é especializada em uma outra profissão na qual ela sabe muito, né? Então ela pode ser um arquiteto, um advogado, né? Um engenheiro, e ela entende, fazer um anúncio e publicar, eu sei, né? É natural, porque isso é trivial, eu olho o preço e tal. Só que não é tão trivial assim, né? Então, como tem algoritmo, você não pode pagar, tem todo esse negócio, quando você erra detalhes que são muito relevantes, você praticamente não aluga. Então, aí a consequência é isso que você falou. A pessoa chega depois de 6 meses, depois de um ano, vai falar, mas eu fiz tudo certo e eu não aluguei. Só que o certo para você, né? Você não sabe o que é o certo para o aplicativo, para o Airbnb. Então, é isso que a gente percebe. Proprietários que abrem bem a mente e deixam, por exemplo, aqui no Brasil, os melhores resultados que a gente tem, que chegam a ser 3 vezes um aluguel convencional, 4 vezes um aluguel, são de proprietários que não se preocupam com nada. Fala assim, pega a chave, resolve isso aí, tá tudo bem. Passou um mês sem resultado, eles não falam nada. Aqui tá também. bom, tudo bem. Aqui Acreditam, também. e aí, a partir disso, o resultado vai aparecer. Vai aparecer. É isso que Porque acontece. quanto mais a pessoa quer controlar, principalmente valores do booking, quer controlar, ela está amarrando o administrador que sabe sobre o assunto para poder inventar a roda, que é o que a gente fala em inglês. O cara quer inventar a roda. Né? O Fábio já sabe a roda, maneja bem a roda, faz o negócio rodar bem, mas aí o cidadão vai lá e quer inventar a roda para o Fábio fazer o gerenciamento da forma dele. Não dá certo, pessoal. É a mesma coisa que nós vemos aqui. Mas nós estamos lidando com todos os tipos de pessoas em relação a isso, né? A gente tem que aprender essa manha também de ir tentando fazer, e como você disse, o contrato é bilateral de você também desistir daquele landlord, daquele proprietário, que ele não encaixa no teu sistema, e aí te compromete, né? Sim. Porque se a pessoa quiser interferir em horário do check-in, horário do check-out, como eu atendo o hóspede, qual é o preço ou tipo de desconto que eu dou, a gente dá isso baseado no método. Né? Então não é uma coisa que a gente inventou agora.
E aí, se a pessoa não entende isso, não tem como dar certo. Por isso que, nesse cenário, a gente prefere nem conduzir, porque senão a gente não vai ter o resultado, porque a gente tem que seguir a orientação do proprietário, e não vai dar certo. Certo. Porque ele não tem essa visão que a gente já construiu ao longo de alguns Uhum. anos, né? Então é melhor que não seja feito. A gente tem que seguir com quem confia, né? Pelo menos precisa confiar para ver se o resultado aparece. E vai aparecer, com certeza. Ok, pessoal, muito obrigada, Fábio. Você tem mais alguma coisa para falar? Porque nós vamos terminar Acho que por é aqui. isso. Estou à disposição aí. Obrigado aí, Mércia, Ótimo. pelo convite de novo. É Foi bem-vindo sempre ótimo estar com aqui. vocês aí. Uma das coisas importantes que eu quero esclarecer aos meus clientes e a quem vai comprar no Imóvel Orlando é o seguinte: esse é o nosso estilo de serviço, tá? Você vai comprar o imóvel, eu vou colocar você em contato com o administrador. É claro que o passo a passo da compra do imóvel eu vou ensinando aqui na minha página. E aí, esse administrador já sabe da existência do Fábio, porque eles vão estar em contato, para que sua casa tenha bastante booking, se paga e possa trazer um lucro crescente, porque a avaliação do Airbnb é extremamente importante. Então, podem entrar em contato comigo, eu vou realmente orientar você na compra, como fazer, todo o passo a passo, documentação, tudo que tem que fazer. Isso aí é uma rotina de todos os dias na minha vida aqui. Todos os profissionais que estão hoje atendendo meus clientes já foram testados em relação a serviço ao consumidor dezenas de vezes para que eu ofereça um bom trabalho. Assim como você viu que o Fábio está aqui justamente por causa disso. Que a gente vai vendo que o profissional é realmente capaz de efetuar aquele trabalho. Então, eu já tenho cliente aí interessado, pelo menos uns 4, e o Fábio vai estar o mais rápido possível em contato com os administradores e esses clientes começarem a bombar em booking aí, pelo amor de Deus, Fábio. Isso aí, vamos acelerar esses Tá resultados aí. certo. Muito obrigada, gente. Um abraço para todo mundo. Pode entrar em contato conosco aí nas páginas que a gente vai respondendo, ok? Abraço. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.